Olá, queridos. Apesar desse tempo que estamos afastados, mas que você venha, que cada um venha ter o pensamento positivo, que em breve estaremos juntos. E saiba que a natureza está ganhando com tudo isso. Porque enquanto nós estamos dentro de casa, a natureza está descansando. Vocês observem que quando aparecem nas reportagens, as praias estão limpas, não tem ninguém, não é, jogando o seu lixinho, canudos, nada disso. Até está aparecendo as tartarugas. Então, alguém está ganhando com isso, e é a nossa natureza. Mas vamos para a nossa aula de história, né, que nós já estamos encerrando. Nós vamos dar uma revisadazinha rapidinha na última parte que nós estivemos estudando, que Dom Pedro, né, pelo seu jeito autoritário, teve que renunciar ao trono, voltar para Portugal, e aqui deixou o seu filho, Pedro de Alcântara. Só que esta criança estava com 5 anos. Eu gostaria que vocês grifassem lá embaixo aqui, olha, vem falando sobre a infância de Dom Pedro, não é? E aqui, ó, com a abdicação de Dom Pedro ao trono imperial brasileiro, em 1831, Pedro de Alcântara foi deixado no Brasil, vamos grifar tudo isso, tá? Com apenas 5 anos. Podem parar aí. Então, ele estava com 5 anos, automaticamente menor de idade. Não poderia assumir o trono, governar o país. Então, o que aconteceu? Quando o pai partiu, vamos grifar lá no livro, quando o pai partiu para Portugal, quem é que ficou tomando conta de Dom Pedro de Alcântara? Ficou aos cuidados de José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele que ficou na responsabilidade de cuidar de Dom Pedro. E ele foi uma criança que muito estudou. Nós podemos observar aqui nesta última linha. Ele aprendia história, pode grifar também, filosofia, astronomia, arte, física e muitas outras matérias, porque ele iria assumir o trono. Então, ele teria que ter conhecimentos de muita coisa, porque grande também seria a responsabilidade dele. Então, começou a formar um grupo na Assembleia, se juntaram para haver uma votação temporária para alguém governar o país, porque se ele estava com 5 anos de idade, quem estaria governando? Então, aqui nós temos aqui, olha, a formação dos grupos políticos, lá na página 295, a formação dos grupos políticos. Vamos ver que neste quadro que está apresentando, olha, aqui, vocês vão observar os quadros, a classificação dos políticos. Os moderados, podem grifar aí, eram quem? Os proprietários, profissionais, liberais, padres e militares. Qual era o objetivo, a intenção deles? Era a manutenção da monarquia, ou seja, eles queriam que o rei permanecesse aqui no Brasil, que o Brasil sempre fosse governado pela monarquia e pelos privilégios
dos grandes fazendeiros. Sempre tem um interesse por trás disso, né? Agora também tinha a classe dos exaltados. Quem eram eles? Vamos grifar. Proprietários rurais, no caso do campo, profissionais liberais, também alguns padres eram divididos. Uns faziam parte dos moderadores e outros dos exaltados, militares e funcionário público. Agora aqui ao lado também nós vamos grifar e vamos saber qual era o objetivo, a intenção desse grupo. Era autonomia provincial, ou seja, antes era chamado de província, que hoje são os estados, não é? Porque eles queriam que cada província tivesse o seu governador e que fosse sobre a responsabilidade dele aquela província. E também nós temos aqui o grupo dos restauradores. Vamos lá grifar. Quem fazia parte desse grupo? Eram os comerciantes portugueses, não é? Porque os portugueses sempre vieram para o Brasil, sempre abriram o comércio e o brasileiro ainda trabalha para eles. Ainda temos muita coisa aí que os portugueses são donos de comércio. Então, vamos ver aqui, ó, altos funcionários públicos, ou seja, qual era o objetivo deles? A volta de Dom Pedro ao poder. Ora, Dom Pedro estava em Portugal, mas este grupo queria que ele voltasse, não é? Porque eles tinham grandes vantagens com Dom Pedro. Então, é claro, eles queriam que ele retornasse. Mas este grupo aqui foi extinto depois da morte de Dom Pedro I, que ele faleceu em 24 de dezembro de 1834. Depois de 3 anos de ter voltado para Portugal, ele faleceu, porque ele já estava acostumado aqui com o clima, né, o nosso clima tropical, nós já falamos isso em geografia, né? E o clima na Europa é muito frio. Então, ele estranhou o clima, ficou doente, né? Antigamente não tinha essa facilidade de ir a um médico, de tratar, apesar deles serem altas autoridades, era muito difícil. E ele foi acometido de uma tuberculose que o levou à morte. Então, esse partido foi extinto por isso. Agora, nós vamos ver aqui os primeiros anos da regência. Vamos grifar aqui, olha, nós vamos ler. Assim que tornou oficial a saída de Dom Pedro I do trono brasileiro, que com a morte dele aí ficou definido mesmo que ele, claro, não voltaria, né? Então, ficou organizada a regência trina provisória, que foi a partir de julho de 1831. Vamos grifar aí. Formada por Nicolau Campos Vergueiro, José Joaquim Campos e Francisco Faria de Lima. Regência trina. Regência é referente a governo. E trina, o nome praticamente já fala, de 3 pessoas que estariam governando. Por que provisória? Porque ainda iria para a Assembleia votar oficialmente quem estaria governando o país. Por isso, foi uma medida provisória, porque senão o país ia ficar sem uma pessoa na direção. Então, nós vamos ver aqui. Nesse período, vamos grifar aí, nesse período se criou a Guarda Nacional, que funcionava como uma polícia,
contra as revoltas. Essa guarda era para conter os movimentos que estavam surgindo. Nós vamos ver isso mais à frente. E essa guarda, eles convocavam tantos rapazes de 20 anos a 60 anos. E eles saíram em combate mesmo. Indo para a página 296, nós vamos estar aqui, olha. Aí houve a votação. Após a eleição, começou o governo da regência trina, permanente. Eu já falei, regência, governo, trina, porque foram 3 pessoas escolhidas e para eles seria permanente, até Dom Pedro chegar a uma idade para poder assumir o trono. Mas a coisa não foi bem por aí. Por quê? Nós vamos ver aqui quem foi chamado. Francisco de Faria e Lima, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. E o que foi o líder desse grupo foi Francisco de Faria. Então, o que aconteceu? Eles começaram também a se desentender. Não conseguiam chegar a um determinado acordo. Então, o que aconteceu? Houve uma outra votação para se fazer uma regência una, ou seja, escolher uma única pessoa para poder governar. Então, os candidatos nessa disputa eram, vamos grifar, Diogo Feijó e Honório Hérmito Carneiro Leão. Então, o vencedor foi, o que foi eleito, foi o Diogo Feijó. Vamos grifar aí, com uma diferença de 300 votos e continuou na política liberal. Ora, Diogo era o contrário de Dom Pedro. Dom Pedro era autoritário, mas Diogo Feijó, ele era muito amável, demais, ele não tinha autoridade. Você ser autoritário é uma coisa, e você ter autoridade, determinar, ele não tinha essa autoridade. Então, as coisas começaram a acontecer, os movimentos. E o que aconteceu? Foi perdendo o apoio. E, automaticamente, ele, quando observou tudo isso, ele mesmo, vamos lá na página 297, lá em cima, sem apoio, Feijó entregou o cargo em 19 de setembro de 1837. Ele mesmo tomou esta decisão. Sendo eleito Pedro Araújo de Lima. Vamos grifar também aí. É bom vocês grifarem, porque na hora que vocês forem fazer o exercício, já vai ficar mais fácil para vocês estarem encontrando as respostas também. Aí, o que aconteceu? Esse regente, ele teve harmonia no Senado, ele teve uma boa administração. Aí nós vamos, mas mesmo assim, o povo não estava satisfeito, porque tinha vários conflitos e em algumas províncias, no caso, estados, eles estavam passando por grande revolta. Então, nós vamos ver na nossa aula 9, as revoltas regenciais, ou seja, os movimentos que aconteceram quando o Brasil estava em regime de regência. A primeira revolta já foi logo dos Malês, que foi na Bahia. Essa revolta foi os escravos que fizeram esse movimento. Mas eles fizeram isso foi uma revolta religiosa, porque eles, quando estavam na África, eles serviam a doutrina de Maomé. Vocês podem,
grifar aqui, olha, religiosidade na qual seguiu o culto na lei, que era baseado, vamos estar grifando, no islamismo. Aqui, olha, vocês podem grifar aqui, tá? Ou seja, era uma doutrina do profeta Maomé que eles seguiam. Sendo que quando chegavam aqui no Brasil, eles eram obrigados a se converter ao catolicismo, que era a religião oficial naquele momento. E eles não estavam querendo aceitar. Mais uma vez, o movimento foi derrotado. Depois tivemos o movimento da Sabinada. Vamos grifar ele. Sabinada, ela foi na Bahia. Ela foi na Bahia, né? Nesse período aqui, de 1837 a 1838. Eles eram contrários aos regentes, tá? Eles não estavam satisfeitos, não apoiavam. Então, eles queriam, sabe o quê? Tornar a Bahia independente. Eles queriam se desligar do Brasil. Então, o movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e a Guarda Nacional entrou firme e forte e derrubou também este movimento, chamado Sabinada. Nós vamos grifar aqui, olha, o saldo das lutas na Bahia foram incêndio de diversos bairros pelas tropas da regência, ou seja, pela Guarda Nacional. 1.200 pessoas mortas, 3.000 presas e expulsão de líderes da Bahia. Então, essa revolta também a Guarda Civil combateu. Mas nem todo mundo ficou satisfeito. Então surgiu outra revolta, a Cabanagem, Grão-Pará. Aí nós vamos grifar aí, ó. A província do Grão-Pará era formada pelo que hoje são os estados do Pará. Hoje são Pará, Amapá, Roraima e parte da Amazonas, tá? Fazendo parte desse movimento aí. Era uma das maiores províncias do país, não é? Porque eram juntas. Depois elas foram se desmembrando, foram transformando em estado. Estado do Pará, do Amapá, mas antes era uma unificação. Então, eles viviam, queriam estar nesta peleja em busca de melhores condições para eles, não é? E era formado pelos mestiços, negros e indígenas. Nós vamos grifar aí. Porque era o nome de cabanagem? Porque eram pessoas que moravam em cabanas à beira do rio. Hoje são chamadas de palafitas. E essas pessoas tinham uma péssima condição de vida. Praticamente, em alguns livros, vem falando declaradamente, em estado de total miséria. Então, eles eram contra, queriam uma condição de vida, pois trabalhavam e não tinham os seus salários dignos, né, conforme o trabalho de cada um. Então, se formou esse movimento de cabanagem devido ao local onde eles moravam e a condição de vida deles. Mas, na página 302, nós vamos ver também a balaiada. Outro movimento. Vamos grifar. A balaiada. Lá no Maranhão, lá o estado era o maior produtor de algodão. Então, nós vamos grifar aí, ó, a província do Maranhão, durante os primeiros anos do século XIX, tinha uma grande importância econômica,
porque era o maior produtor de algodão. Mas o que o governo faz? O governo, né, diminuiu os impostos dos países vizinhos. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos aproveitou e começou, né, a fabricar um algodão bem mais em conta, onde o povo começou a dar preferência a esse produto dos Estados Unidos. Como sempre, o Brasil nunca valoriza a sua mercadoria, os seus produtos, as suas terras, nunca valoriza. A cultura, né? Sempre valoriza as coisas que vêm lá de fora. Então, a elite ficou revoltada com isso, porque o governo estava dando oportunidade para os vizinhos, países vizinhos, competir com os produtos daqui do Brasil. Aí houve esse tumulto todo, esse conflito, mas uma vez a Guarda Nacional entrou e exterminou, acabou com o movimento. Mas, passado um tempo, surgiu outro movimento. Olha, vocês observem quantos movimentos, revoltas foram surgindo no decorrer desse tempo todo. A Farroupilha, tá? No Rio Grande do Sul. A Farroupilha era assim chamada porque os seus combatentes, eles usavam uma tira vermelha, que eles davam o nome de farrapo, ou eles amarravam no pescoço, uns eram no braço, outros eram na cintura, e eles se revoltaram porque, mais uma vez, o governo estava dando preferência aos produtos dos países vizinhos. Vamos anotar aqui, olha. A Revolução Farroupilha foi a mais longa revolta. Ela durou 10 anos, essa derrota, essa batalha, não é? Essa grande batalha. Por quê? O Rio Grande do Sul também era um grande produtor de carnes, né? Ou seja, e seus derivados. Era muito utilizado a carne seca. Mas o governo, da mesma maneira que fez com a balaiada, lá no Maranhão, também fez lá no Rio Grande do Sul. Diminuiu os impostos dos países vizinhos e o pessoal começou a trazer os seus produtos para o Brasil, e onde tem o produto mais em conta, é claro que a pessoa vai dar preferência. E essa guerra levou 10 anos, chegando depois a um determinado acordo. Nós vamos grifar lá na página 303, aqui, olha, a produção de gado, vamos grifar tudo isso. A produção de gado para o charque era o principal charque, ou seja, a carne seca. Era a principal atividade econômica da região, que tinha concorrência dos produtos, né, argentinos, das produções argentinas, uruguaias, que tinham os impostos, o que nós já falamos? Menores, né, e tudo isso. Assim, 20 de setembro de 1835, liberado por Bento Gonçalves, ele que liderou esse movimento aí no Rio Grande do Sul. Mas, mais uma vez, também a Guarda Nacional derrotou esse grande movimento, que foi negociações, através de grandes acordos que fizeram, os gaúchos terminaram, porque eles também, olha,
Eles também queriam que o Rio Grande do Sul fosse independente do Brasil. Eles também não queriam pertencer ao Brasil. Então, quando os regentes viram que a coisa estava ficando ruim mesmo, aí eles fizeram um acordo, já viu como são esses acordos, né? Então, os gaúchos aceitaram o acordo dos regentes e a guerra acabou. Mas, contudo, esses movimentos, tudo isso acontecendo, veio a grande preocupação dos regentes, do regente. Ele falou, nós temos que dar um jeito de Dom Pedro assumir esse trono. Já por esse período, Dom Pedro já ia completar 15 anos. Né? Então, o que aconteceu? Eles planejaram o golpe da maioridade, ou seja, eles se reuniram em assembleia, né? E aqui a regência de Pedro Araújo, não é? Eles se reuniram e falaram, nós temos que dar antecipar. O golpe da maioridade foi a antecipação da idade, porque eles mexeram na Constituição, diminuíram a idade, e Dom Pedro de Alcântara pôde assumir o trono próximo a completar 15 anos de idade, porque nem os regentes estavam aguentando tanta pressão que eles estavam passando através dos movimentos. Então, meus queridos, vocês vão estar relendo, tá? Relendo e fazendo os exercícios das páginas 298, 299, 304 e 305. A matéria está muito fácil, vocês vão ler, vocês já conseguiram marcar muitas respostas e que vocês façam tudo muito bonitinho, caprichando, e até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês.